Vamos embora com o podcast de hoje. Vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar de Olimpíadas. E se ontem na Copa do Brasil nós tivemos uma situação semelhante, onde os donos da casa jogaram bem, pressionaram os visitantes, mas acabaram perdendo. Dessa vez, os donos da casa ganharam. E ganharam por 2-1. Curiosamente, né, os placares estão muito semelhantes. 1-0 para os visitantes no anteontem, né? Falei ontem, anteontem. E ontem 2-1 para os donos da casa, mas com contextos diferentes. O Juventude abriu 2-0 para cima do Corinthians, o Corinthians buscou um golzinho e o Vasco teve que buscar a virada. O Atlético sai na frente, teve chance até de fazer o 2-0, mas acabou tomando uma virada no final do jogo, né? Virada, fica um sabor muito melancólico pro Atlético Paranaense que, cara, vive uma fase curiosa, né? Curiosa porque é um time que a gente temporada após temporada a gente admira, a gente deixa a nossa deixa as nossas, cara, sempre deixa boas impressões de um time que, poxa, briga, estando junto dos grandes. A gente sempre citava Palmeiras e Flamengo. O Atlético é um time que conseguia incomodar muito as duas equipes, avançando em competições de mata-mata. E hoje parece que quem assume esse posto é o Fortaleza, né? Cada vez mais o Fortaleza vem se firmando como essa nova força. Eu acho que assim, eu não acho que houve uma queda relevante, eu acho que são momentos. Eu acho que são momentos. Se a gente olhar de forma mais íntima para o Flamengo e para o Palmeiras, as duas equipes passaram por toda a temporada, né? Não é que passaram, toda a temporada passa por momentos difíceis. Só que em virtude de títulos toda a temporada das duas equipes, fica a impressão de que tá tudo bem, né? E tá tudo bem mesmo. Fica a impressão de que não é tudo bem, não era o termo, fica a impressão de que nada, nenhuma crise acontece, mas os problemas acontecem. Os problemas eles acontecem. A diferença é que assim, essas equipes têm tanta estrutura, têm tanto dinheiro. No caso do Flamengo, para contratar, cara, jogadores estrelados, tá vindo uma safra de jogadores aí. Pô, tem o Alcaraz, tem o Alexandre, tem o Michael. Assim, é surreal o elenco que o Flamengo tá montando. E do lado do Palmeiras tem na sua comissão técnica o grande trunfo. Comissão técnica do Abel Ferreira, o grande trunfo para grandes conquistas. E a gente vê temporada após temporada as duas equipes sempre rivalizando, sempre buscando títulos, sempre estando na questão da onda, mas como eu falei, se a gente olhar de forma mais íntima, mais cautelosa, a gente pode perceber que tem os seus altos e baixos. A diferença é que dessas equipes com o Atlético Paranaense, por exemplo, que hoje a gente entende que é uma equipe bem organizada, é justamente isso. Tem menos dinheiro, tem menos elenco, assim, a localização geográfica já é num polo econômico que não se equipara a São Paulo e Rio. Então, quando essas equipes passam por um momento de baixa, eu acho que até um entre-safra, de repente um erro de decisão no planejamento, o impacto ele é muito maior. Então, eu não sei dizer, não sei precisar, né? Não sei dizer com precisão se é isso ou não. A minha leitura de momento é essa, de que é uma equipe que, olha, é um entre-safra. Tivemos elencos vencedores, mas esses elencos também, em uma hora, eles acabam. E o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo, eles conseguem a renovação de forma mais tranquila. O Palmeiras hoje trazendo da sua base. O Flamengo contratando grandes nomes. E o Atlético Paranaense, como é que fica? Como é que você vai ter os melhores jogadores da base se o Palmeiras está aí pegando todo mundo que tem a melhor base do Brasil? Não tem como, é difícil. Como é que você vai rivalizar com o Palmeiras? Como é que você vai rivalizar com o Flamengo para contratar grandes jogadores? Já é difícil rivalizar com o Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro e segue contratando. Então como é que fica, né? Como é que fica? Poxa, a gente vai ter que montar um elenco, jogadores, né, não tão renomados, não tão estrelados, buscar um trabalho esportivo de longo prazo. E aí sim, eu acho que numa questão de um ano, essa temporada, talvez na próxima temporada já esteja muito melhor. Eu acho que é isso, é uma entre-safra. Repito, para quem está mais próximo, de repente posso ter uma outra opinião. A sensação que me passa é essa. Do Vasco,
é a reformulação acontecendo. É o trabalho esportivo em campo. Né? Não só nos bastidores, com o trabalho da gestão do Pedrinho, mas dentro de campo também. Então, você vê que quando o- os bastidores, né? Quando você tem um cara que entende de futebol, quando você tem pessoas bem intencionadas, quando você tem jogadores, não vou dizer os melhores, mas jogadores de qualidade, quando você tem um treinador também capacitado, competente, às vezes assim, é difícil você rivalizar, é muita ambição, que pô, vamos rivalizar com o Palmeiras agora. Não tem como, cara. Vai jogar um carioca, campeonato carioca, vamos rivalizar com o Flamengo. Não tem como, tem que ser realista. Porque é nessas brincadeiras, é nessas peças que a vida prega, aí você comete uma loucura de, poxa, precisamos rivalizar com o Flamengo logo. E aí você comete uma loucura. E essa loucura custa caro. Né? Eu acho que é meio que. Pô, citando o Corinthians de novo. Todo respeito, a única notícia esportiva que a gente vai trazer é do Corinthians, inclusive. Uma fala do Ramon, eu queria refletir com vocês. Cara, a gente fica olhando e fala, cara, assim, é impressionante. Desculpa a repetição de falar, cara, mas, cara, assim, cara, oh, de novo aí. É, é impressionante se o Corinthians ele quer rivalizar com o Palmeiras, quer rivalizar com o São Paulo e para isso contrata grandes jogadores. Não diria grandes jogadores, né? Contrata jogadores caros. Nesse desespero de ter um elenco competitivo, o Corinthians vai se afundando cada vez mais. Vai se afundando cada vez mais. Então é preferível ter uma postura mais comedida de repente, e aí que eu vejo, por exemplo, no Atlético Paranaense, do que você fazer uma loucura. O Vasco contratou grandes nomes, tá bom, tá tudo certo, eu acho que é isso. Eu acho que um outro reforço tem que vir, obviamente, isso é necessário, mas os nomes que estão lá é o elenco base. Agora é aquela, pô, trabalho. A coisa tá começando a acontecer. A gente tá bem no Brasileirão, a gente tá avançando na Copa do Brasil. Poxa, agora vamos trabalhar com calma, com paciência, sem emocionar. Que aí de repente dá para chegar no nível do Botafogo? Acho que é cedo, porque o John Textor ele investe pesado. Agora sim. Por que você não fala do Botafogo? Porque o Textor tem dinheiro para investir, né? Ele não comete loucuras. E ele já mostrou que ele e a equipe dele, eles são competentes na questão do futebol. Eles são competentes, eles não saem apenas contratando, eles, cara, gastam com maior contratação da história do futebol brasileiro. Tá, olha o que o cara tá fazendo. O cara tá arrebentando. Treinador, só traz treinador português. O cara tá arrebentando. Ah, mas o Bruno Lage não deu certo. Cara, não deu certo, mas as credenciais dele eram absurdas. Você vai falar que o cara não entende de futebol? Ele comete os erros dele. E para mim, um dos motivos pela campanha, até a perda do título até constrangedora que aconteceu no ano passado, para mim foi culpa do Texto, né? Que bancou um treinador resenha para aquela turminha que não estava afim de jogar bola com o treinador português e o nível do futebol foi caindo. A culpa foi do treinador, do dono do clube, né? Que não soube fazer uma cobrança em nível profissional com os atletas. Vocês são meus funcionários. Ou vocês fazem e trabalham com esse treinador, ou não vai ter mais futebol para vocês. É isso, cara. Né? Mas demorou, custou caro, custou um título para ele aprender. Agora, eu acho que se acontece algo parecido, a postura deve ser outra. Deve ser uma postura muito mais dura e rígida com relação a alguns atletas que não pareciam, que eventualmente demonstram um certo descompromisso. Acredito eu. A gente não sabe, né? Mas enfim, por que a gente fala tudo isso? São exemplos que o Vasco tem que seguir. O Vasco está nesse caminho. Repito, dá para seguir os caminhos do Botafogo? Ainda não. Ainda não. Eu acho que precisa conseguir um investidor, precisa de alguém de uma empresa rica, forte, poderosa para comprar a SAF do Vasco. Acho que precisa. Ah, se vai ser as empresas da Leila, que seja as empresas da Leila. Eu não sei como é que está o projeto esportivo. Acho que é uma grande oportunidade. Né? Ela já demonstra nas entrevistas de que a Crefisa não deve renovar com o Palmeiras. Ela quer, obviamente, mas ela já vem com o discurso de que é preciso, né, é preciso valorizar o preço da camisa, é preciso buscar outras opções. De repente pode ser
um caminho, né, de meio que se desvincular do Palmeiras e abrir passagem para a compra da SAF, pode ser, eu não sei, a gente fica só olhando e especulando. A gente olha por fora e fala, cara, pode ser, pode não ser também, né? Pode ser, pode não ser também. Mas enfim, é um Vasco resiliente, muito mais organizado, ainda tem muito a melhorar, tem muito a melhorar. Né? O time para mim, o Vasco para mim ainda é muito frágil defensivamente, mas tem muito a melhorar, mas é um time resiliente que hoje tem confiança. É assim, às vezes a gente não pode, a gente não precisa ser o melhor. A gente não precisa ser o melhor, vai ser difícil ser o melhor, porque tem muita gente que já está no projeto há muito tempo. Agora, dá para competir, esse que é o ponto. Se olhar, pô, Atlético Paranaense, né? Cara, os caras bem organizados lá, o campo lá tem um baita estádio, vendeu naming rights, gramado sintético. Os caras todo ano estão avançando numa competição internacional ou nacional mesmo, né? Competição de mata-mata. Pô, dá pra bater os caras? Se dá pra bater os caras, eu não sei, mas dá pra competir. E é isso que eu acho que o torcedor quer ver. O torcedor quer se ver representado. De olhar e falar, cara, caímos, mas pô, os caras lutaram. Né? Agora existe, de repente, se acontece alguma coisa, pô, os caras, o torcedor olha e fala, cara, é o primeiro passo, a gente está no caminho. A 777 fez um monte de. Comprou o Vasco, legal, comprou, ajudou nas dívidas, ajudou, mas os caras fizeram um monte de lambança esportiva. Então agora para corrigir isso aí vai levar tempo. O torcedor não é cego, ele só quer se ver representado. E o resultado está aí. Né? O resultado está aí. Um primeiro passo, não tem nada garantido. Não tem nada garantido. O jogo da volta é na Liga Arena. Ali é muito perigoso. Como a gente destaca mais uma vez, a força da torcida e o gramado sintético. Então, para mim, está tudo em aberto. Agora, do outro lado, é diferente. Um pouco diferente. Porque o Juventude, no jogo da volta, vai na Neoquímica Arena? Vai. Ali é intimidador? É, mas o Corinthians não vem rendendo bem em casa. Não vem conseguindo corresponder legal jogando ao lado do seu torcedor. E sim, em termos de volume de jogo, de pressionar o adversário, de jogar a pressão para outro lado. O torcedor do Corinthians já não intimida tanto os adversários. Então tem essa questão. Um time mal treinado pode ter um dia bom, pode ter um dia ruim. É mais fácil ter um dia ruim, onde todo mundo joga mal, onde o Yuri Alberto perde gol. O primeiro gol do Juventude, para mim, mostrou que se você, torcedor do Corinthians, que não acompanha o Hugo Souza, por que ele ficou tão marcado pela torcida do Flamengo, o primeiro gol é mais ou menos, você vai ter mais ou menos uma noção do que o torcedor rubro-negro ficava na bronca. O Hugo, ele fica numa indecisão, se ele sai ou se ele fica no gol, e nessa indecisão ele é pego no meio do caminho. Você pode reparar, ele dá a ameaçada para sair, mas aí ele segura e aí ele não sabe se vai ou se não vai e toma e gol. Ah, fez grandes defesas, pô. Não tô falando que ele é ruim, eu nunca falei que ele é ruim. Eu só falei assim, se você de repente tá, caramba, o Hugo é um baita goleiro, por que o flamenguista não gostava? Esse primeiro gol, você vai ter a noção do porquê que o flamenguista não gostava. Só que ele repetia erros como esse todo jogo com o Tyler goleiro do Flamengo. Às vezes 2, 3 vezes por partida. Então aí o torcedor ficava maluco, o torcedor ficava na bronca. Aí ficou marcado, né? Porque foram sucessivos erros. Mas esse primeiro lance, você vê, é uma coisa que um goleiro de uma equipe como o Corinthians não pode cometer. Essa indecisão. Ele pode até ficar plantado no gol e tomar o gol, mas ou vai ou você fica. E se sai errado, que eu acho que foi o medo dele, de sair errado e ficar com o gol vazio, foi onde ele tomou o gol. Ah, se ele ficar no gol ele não toma o gol? Eu não sei, acho que tomaria também, mas assim, pelo menos ele ficou lá, ele não ficou preso numa indecisão. Que aí depois a galera começa a teorizar, pô, se o cara tivesse no gol ele poderia ter defendido ou não, eu não sei. Pra mim o ponto é, ele ficou numa indecisão e nessa indecisão ele tomou o gol. E aí, tipo, vai ter muito flamenguista que vai olhar e falar, cara, é por isso que a gente não gostava do cara. Porque ele é bom pra caramba, mas ele comete esses erros. Né? Ele comete vários erros de decisão. E dessa vez ele cometeu o erro de não se decidir, que também acontecia. Que também acontecia. Mas, tirando isso, o Juventude, segundo gol, já mais difícil, praticamente indefensável. E o Corinthians consegue
o seu gol no finalzinho, o gol do respiro. Eu acho que assim, então, as duas partidas estão em aberto. As duas partidas estão muito em aberto. Porque o Corinthians em mata-mata é um monstro, é um bicho-papão. O Corinthians em mata-mata é um bicho-papão. E já provou isso. Já provou isso. Com grande atuação do Hugo ainda, defendendo penalidades. Então, tem essa questão. É um time muito cascudo, brigador, joga a bola. A maioria das vezes não. Faz gol? A maioria das vezes não. Mas é esse time, é esse jeito. Tava perdendo de 2-0, no finalzinho, tome gol, vamos levar para casa. Vamos jogar por um gol, levar para disputa de penalidades. O time do Corinthians gosta desse tipo de jogo. Pô, vamos jogar por um gol. Porque, cara, é o que a gente pode fazer. Eu acho que assim, você entender as suas limitações, você vai fazer melhor o que você pode fazer. O que a gente pode fazer agora? Buscar um 1-0 e levar para a disputa das penalidades. Porque ali nós somos fortes. Pô, mas nós vamos arriscar tudo de novo nas penalidades? É o que a gente tem de melhor. É o que a gente tem de melhor. Os caras vão sentir a pressão, atrás do gol fica a torcida do Corinthians, dá aquela apavorada nos cobradores adversários. E a gente passa mais uma vez. É a ideia, eu acho que a ideia deva ser um dos planos do Ramon. Porque não dá para confiar que o time vai jogar bola. Porque nessa temporada em especial, o ano passado e nos anos anteriores tem sido assim, o Corinthians na Neoquímica é muito forte. Mas essa temporada tem essa particularidade, o Corinthians na Neoquímica não é forte essa temporada. Por isso que fica, pô, Vasco e Atlético, aí eu acho que está mais em aberto do que Juventude e Corinthians. Não estou dizendo que essa partida está definida. Está muito em aberto também. Eu só digo que no Atlético, no Vasco, vai ser Atlético e Vasco na volta agora, está mais indefinido ainda. Porque já é um time mais consolidado. Apesar de não estar bem, é um time mais consolidado. Tem jogadores mais consolidados. Tem jogadores com um pouquinho mais de confiança. O gramado é sintético. A torcida dá o apavoro dela e tudo mais. Ah, mas a do Corinthians não faz isso? Faz também. Mas o Corinthians não corresponde jogando ao lado do seu torcedor. Essa temporada não, pelo menos. Pode ser um jogo atípico, os caras jogar muita bola. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas neste momento, neste recorte, difícil, né? Difícil, mas tá em aberto, cara. É questão de jogar o jogo e lutar. Jogar o jogo e lutar. Eu acho que o Atlético vai para ganhar nos 90 minutos. E eu acho que o Corinthians vai para uma bola e vão para as penalidades. Ali a gente vê quem é melhor. E a gente sabe que a gente é bom. Vai ser assim, mano. Vocês que lutem agora com a pressão da torcida. Ó, Ramon Dias aqui, ó. Pegar umas aspas do Ramon. Admite pressão, reafirma que prioridade do Corinthians é o Brasileirão e foca em final. Enxerga o timão vivo. Repete seguidas vezes a importância de duelo com o Flamengo no domingo. Bom, aqui ó, foi o pior primeiro tempo que tivemos. Não jogamos bem no ataque. Não jogamos bem no ataque, tivemos muita dificuldade. Tivemos que mudar. Parece que no melhor momento nosso, convertem o gol. Convertem um gol meio difícil de analisar pela jogada. Muito rebote. Jogada não muito clara. E por aí defensivamente teremos que corrigir. Bom, ele fala que no nosso melhor momento, mas também no pior momento sofreu um bocado. Não fosse a falta de pontaria do Juventude, não fosse defesas importantes do Hugo, o primeiro tempo terminaria 2-0, Ramon. Né? Então assim, é sempre no limite, né? É sempre no limite. Uma hora a corda estoura. Não tem como você ficar jogando no limite. A gente falava isso de Palmeiras com as recentes eliminações. É sempre no limite. Sempre no limite. Pô, no começo virou folclórico. No começo virou folclórico. Agora a corda começa a estourar. Quando você vai toda vez jogando no limite, uma hora a corda estoura. E já é a segunda temporada consecutiva, né? Então, essa coisa do torcedor, e vira folclórico, porque o torcedor fica assim, ah, esse é o jeito Corinthians. Pô, eu acho isso abominável. Às vezes a gente brinca com isso, fala, pô, foi no jeito Corinthians e tal. Mas eu acho isso uma aberração. Usar esse jargão como coisa folclórica. Uma hora a corda estoura. E pode estourar com o Corinthians caindo para a Série B. É legal isso?
Eu acho que não. A equipe, tudo bem, aqui não é nenhuma cobrança ao Ramon, né? É só uma reflexão em relação ao discurso, porque, volto a repetir, eu não acho que o Ramon teve tempo de treinar nada. Ah, tá treinando ali, cara, a gente não vê nada. A gente não vê evolução nenhuma. Pô, mas jogou bem contra o Fortaleza. Jogou bem relativo também. Porque quando fala isso para jogou bem, parece que, nossa, jogou, pôs o Fortaleza na roda, teve melhores oportunidades, é isso. Mas daí dizer que jogou bem, mas para um time que não joga nada, aquilo foi. Depende do ponto de vista. Depende do que cada um. Depende do momento de cada um. Eu não acho que assim. É que fica um discurso de nossa, amassamos os caras, né? A gente pôs eles na roda e perdemos por uma bola, né? Assim, teve os seus momentos, teve lances importantes. Agora, assim, do jeito que fala, parece que foi um massacre, perdeu, né? Não foi bem assim. E ainda quando tava perdendo, o Fortaleza teve mais chances ainda de ampliar o marcador. Ah, mas aí o time vai pra cima. Então assim, não foi um massacre. Por isso que eu dou, às vezes, os discursos parece que, nossa, né? Foi um, foi um nó tático. Não foi bem isso, né? A equipe no início do segundo tempo, creio que pressionou bem. Tivemos 10 ou 15 minutos que parecíamos chegar ao gol. Aí convertem o gol que a equipe faltou ser mais intensa. Fomos ao ataque desordenado, não fomos claros nas chegadas, temos que melhorar tudo isso. Deixa eu pegar aqui, ó. Estamos contentes com os dois reforços, tem extrema qualidade. Falando do Yuri Alberto, né? Teve as suas oportunidades também, não aproveitou. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente está na Sul-Americana, ainda brigamos. Estamos vivos na Copa do Brasil e domingo temos uma final. Vai ser uma guerra. Vamos fazer um grande jogo, não tenho dúvida. Está mentalizado que tem uma guerra. Quando se joga esse tipo de final, é vida e morte. Vamos dar a vida no domingo para dar alegria a todos. Bom, o discurso do Ramon ele já começa com um discurso de mobilização. Agora sim, cara, assim, você vai enfrentar o Flamengo, né? O Flamengo tá bem? Não tá bem. Tá jogando bom futebol? Não tá. Mas tá melhor que o Corinthians. Tá muito melhor que o Corinthians, né? Diga-se de passagem. Muito melhor que o Corinthians. Time que é difícil de tomar gol. No ataque tá legal o ataque? Não tá legal, mas sempre ganhando com um golzinho. Modo Tite, né? Modo Tite de ser. E tá muito melhor que o Corinthians. O Ramon começa com. Aqui fica. Era a parte que eu queria chegar. O Ramon fica nesse discurso de é vida ou morte, né? É uma final, é uma guerra, é vida ou morte. Se perder do Flamengo, então é morte, né? Então é rebaixamento, é isso. Porque assim, a mobilização que ele já tá fazendo agora, se perde do Flamengo, vem aquela baqueada, aquele banho de água fria, que desmoraliza os caras por pelo menos uns 2, 3 jogos. Ou não? Fica nessa de, pô, precisamos ganhar, né? É a mesma coisa do Vasco não vai baixar, né? Não vai barrar, não vai cair. Foi um discurso que naquele momento deu um gás, uma energia, mas quando essa energia passa, foi difícil, tá? Foi difícil. Que aí os caras começam a ver que, poxa, tá complicado. Poxa, está muito difícil. É a mesma coisa aqui, tá? Já começa a mobilização, ó. É guerra, é vida ou morte, é final. Se de repente perde, fala, puta, lascou, velho. Esse jogo que era final. Agora acabou. E aí começa um outro trabalho de mobilização de novo. Por isso que eu falo, esse discurso assim é legal, mas você tem que escolher a hora de usar esse discurso. Né? Contra o Flamengo é difícil, cara. Você vai usar esse discurso para jogar contra o Flamengo? Ah, mas o Flamengo não tá bem. Não estar bem é relativo. O time avança em todas as frentes, avança bem, já venceu o jogo contra o Bahia fora de casa, segue no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Ah, mas não tá bem. Time que tem boa defesa é o time que costuma ser campeão. Pode jogar feio? Pode. Tem muita gente que criticou o Palmeiras do falei que não ia falar o nome do treinador, mas a gente tem que deixar uma moral do treinador Abel Ferreira.
quando chegou no Palmeiras, muita gente criticou, dizia que era retranqueiro. O time não tomava gol, foi campeão, bicampeão da Libertadores. Time que tem boa defesa ganha campeonato. Ah, é bonito de ver? Não é. Às vezes não é. Eu acho que são estilos e estilos. Eu gosto. Eu gosto. O torcedor quer ver futebol legal, pressionando, linhas avançadas. É isso, né, gente? É isso. Bom, vamos finalizar aqui e falar das Olimpíadas. Tivemos o quadro de medalhas, tá? Brasil aqui na quarta colocação, 2 medalhas de ouro, 1 medalha de prata, 3 de bronze, 6 no total. Deixar o destaque aqui, o nosso Gabrielzinho ganhou, né? Medalhista, medalhou. Medalha de ouro pro Gabrielzinho. E o Júlio César, né? Conquistou o ouro e mais do que isso, bateu o recorde mundial. Bateu o recorde de 5 mil metros na classe T11. E aqui o Yeltsin Jax ficou com o bronze. Então foi um pódio verde e amarelo. No topo e no bronze aqui, ó. Verde e amarelo. Coisa linda, né? Brasil fortíssimo na natação e no atletismo. Fortíssimo. Tivemos mais medalhas. Tivemos medalhas no atletismo, na natação e no tênis de mesa. Ganhamos o bronze no tênis de mesa. Muito legal, cara. Aqui, ó. A agenda do Brasil, dia 30. Vou pegar aqui, ó. Atletismo, natação e taekwondo. Aqui o Petrúcio, o nosso velocista, o atleta mais rápido das Paralimpíadas. Deve vir para mais um título, hein? Deve vir para mais um título. O homem tá com vontade, hein? O homem tá com sede. Tá com sede tá com sede de medalha. Tá com sede de medalha. Bom, vamos, fica aqui o convite para aqui, ó. Aqui é o goalball masculino. Vamos ter tiro com arco, remo, natação. Finais na natação, tênis de mesa, atletismo, bocha. Teremos bocha, goalball feminino, ciclismo de pista, tênis em cadeira de rodas, taekwondo, tiro esportivo, badminton, vôlei sentado. O convite para vocês, torcedor, que puder acompanhar. Está uma maravilha de espetáculo, coisa linda de ver. Eu encerro por hoje, desejando para todo mundo uma ótima sexta-feira, ótimo final de semana de jogos, de jogos do Brasileirão, de Paralimpíadas. É sempre, cara, assim, o show do esporte. É o show do esporte, tá? Encerro por hoje. Valeu demais, um forte abraço. Semana que vem estamos de volta. Tchau.